Paz dos irmãos. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Verso de número 15 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela sua bondade de estar permitindo que eu esteja aqui nessa igreja tão abençoada, Assembleia de Deus Belém. Que Deus abençoe o pastor Sérgio, Deus abençoe o irmão Antônio pela confiança, Deus abençoe todos os obreiros, os membros e os visitantes dessa igreja essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, verso de número 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureça os vossos corações, como na provocação. Essa provocação foi no deserto do Sinai, porque havendo alguns ouvidos a palavra, provocaram a Deus, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, a não ser Calebe e Josué. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Esse deserto durante 40 anos foi o maior cemitério já existente. Verso 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, falta de fé. Capítulo 4, verso 1: temamos porquanto que, sendo-nos deixada a promessa, a palavra, de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vou pedir para que os irmãos repitam comigo numa só voz o verso 15. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Em uma só voz, toda a igreja. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça a vosso coração. Porque a palavra de Deus não somente se ouve com os ouvidos, mas também com o coração. E a palavra de Deus também não só ouve somente a palavra por si só, com o nosso entendimento, mas também tem que ser misturada com a fé. E é esse Deus que vai falar conosco essa noite. E quem crê pode se sentar no seu respectivo lugar. Não se sabe quem é o escritor aos Hebreus, não sabemos o autor, mas uma coisa é certa: não precisamos saber de nomes, quando é Deus que está na direção do trabalho. Eu vou explicar melhor. Não precisamos saber quem foi que escreveu, porque sabemos quem inspirou. Foi o Espírito Santo de Deus, que inspirou todos os homens, a qual constituiu a igreja primitiva e também a nação de Israel, profetas, reis, sacerdotes, inspirados por Deus para escrever as Escrituras, a qual nós temos acesso hoje. Pelo Espírito de Deus foi inspirado cada um deles. Mas já começa iniciando essa noite: que Espírito é esse? Que inspirou os profetas, alguns reis como Davi, Salomão, alguns sacerdotes como Jeremias, escribas, inclusive pescadores, cobradores de impostos como Mateus, ex-fariseu como Paulo. Que espírito é esse
que inspirou eles a escrever a Bíblia, a palavra de Deus, ao qual nós temos acesso hoje. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, sobre a face do abismo, em Gênesis 1. É o mesmo Espírito que estava sobre Moisés e foi colocado em 70 anciões, em Números 11. É o mesmo Espírito que estava sobre Jefeté e venceu os amonitas, inimigos de Israel, em Juízes 11. É o mesmo Espírito que deu uma força sobremaneira, a qual Sansão, com apenas uma queixada de jumenta, matou 1000 filisteus, em Juízes 14. É o mesmo Espírito que desceu em forma corpórea de pomba no batismo de Cristo no Rio Jordão. É o mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecoste, em Atos 2, sobre 120 que estavam orando em obediência no cenáculo. E a Bíblia diz que um vento, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, repousando por cada um deles, e ouviram profetizar nas línguas maternas de pessoas de nações diferentes, profetizando as grandes coisas de Deus. Que Espírito é esse? É o mesmo Espírito de Joel 2, a qual diz: derramarei sobre todo o meu Espírito, sobre toda a carne, e os jovens terão visão, e os velhos terão sonhos. É o cumprimento da profecia. Esse Espírito é o mesmo Espírito que está aqui essa noite na Assembleia de Deus, Belém, aqui nesse bairro, para falar no nosso coração e dizer: Ele tem um descanso para nossas almas. Mas nós precisamos não endurecer o nosso coração, porque Ele vai falar ao nosso coração essa noite. É o Espírito de Deus. Mas nós precisamos receber a palavra, mas misturar com fé. Hebreus, essa carta pode ser também chamada a carta da fé. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você ouvir a palavra, não reverencie o pregador, não reverencie a forma que ele se veste, a forma que ele que fale, mas reverencie a palavra que seja pregada essa noite. Esse Espírito Santo essa noite vai falar no nosso coração, então não endureça. Não abra somente os ouvidos, mas abra também o coração, porque Deus vai falar essa noite. Aliás, já começou a falar desde o começo desse culto, por meio da palavra introdutória, por meio dos louvores, e vai continuar falando por meio da palavra principal essa noite aos nossos corações. Já quero deixar bem claro que o nosso descanso não é um pedaço de terra, não é um endereço, também não é uma parte geográfica do planeta Terra. O nosso descanso é uma pessoa. Israel não alcançou o descanso quando entrou em Canaã, não alcançou o descanso quando foi liberto com mão forte de Deus do cativeiro egípcio, mas o descanso que nós alcançamos essa noite se chama Jesus Cristo de Nazaré, a qual disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso. Durante 40 anos, o povo hebreu, liberto com mão forte do Egito, peregrinou em busca da promessa, entrar em Canaã, uma terra que mana leite e mel, mas não alcançaram, diz o escritor aos Hebreus, por causa da incredulidade. Receberam a palavra de Deus por meio de Moisés, mas foram incrédulos, não misturaram a palavra com a fé e pereceram no deserto. A palavra de Deus não é somente ouvida pelos ouvidos para sair pelo outro, mas pelo coração, porque se a palavra de Deus entrar no seu coração e fazer morada, as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Somente Josué e Caleb alcançaram a promessa porque creram naquele que é poderoso para cumprir, não somente para prometer, mas também para cumprir em nossas vidas. Essa palavra é para os visitantes, essa palavra é para os membros,
essa palavra para os obreiros, essa palavra também é para a liderança. Moisés era líder, mas não entrou em Canaã, porque não obedeceu a palavra. Oh Deus, tremendo. Estou sentindo Deus para dizer essa noite: ouva a palavra e obedeça, porque não tem como viver as promessas do Senhor se somente ouvir e não ser praticante. Oh Deus tremendo, aleluia. Cristo, quando estava na eternidade, Ele já sabia que a humanidade, pela presciência, precisava de um descanso. Esse descanso não é alcançado pelas obras, mas pela fé e graça em Deus. Mas quando Cristo, pela encarnação, Ele se faz homem, Ele prega esse descanso durante 3 anos e meio, anunciando o reino de Deus. Mas depois que Ele é entregue aos religiosos da época, julgado e condenado, maltratado, agredido, chicoteado, levou uma cruz até o Gólgota, foi crucificado, morto, sepultado. Mas eu tenho uma boa notícia para a Assembleia de Deus Belém hoje, essa noite. Ao 3º dia, Ele ressuscitou. Aquele túmulo está vazio. Mas depois de ressuscitar, Ele ficou 40 dias ensinando os discípulos acerca do reino de Deus, e sobe e assenta à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele continua nos dando descanso pela bendita pessoa do Espírito Santo essa noite ao nosso coração, dizendo: Ele é o nosso descanso. Descanso para aqueles que estão tristes, descanso para aqueles que estão com rancor, descanso para aqueles que estão sendo afligidos por mentiras, descanso por aqueles que são, aleluia, Deus poderoso e santo, enganados. Mas Ele é, enquanto o mundo tenta nos enganar, nos maltratar, rejeitar, caluniar, dizendo que fingimos ser algo que não somos, a palavra da verdade está dizendo a mesma coisa que disse para Jesus no Rio Jordão, quando foi batizado. Deus disse: esse é meu filho amado, em que me comprazo. Você é filho de Deus. Mas tem gente que está dizendo: não, era traficante, não, era mentirosa, pagava, comprava, mas não pagava, enganava, era adulto, usuário de entorpecentes. Mas Cristo não está dizendo: você é filho, você é filha, remida, transformada e lavada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você é filho, você é filha, e vai entrar no descanso do Senhor essa noite. Todo pensamento contrário, toda força contrária essa noite está caindo por terra. Todo mal que tentou invadir a sua casa está sendo expulso pelo poder do nome e da palavra de Cristo essa noite. Aleluia, Jesus. Segundo a profecia, Cristo seria e nasceria em Belém. Só que a Bíblia nos fala que Maria, com 9 meses, estava em Nazaré. Mas Cristo tem que nascer em Belém. Mas Maria está em Nazaré com 9 meses. Então Deus usa o ímpio para fazer um censo. E agora José e Maria, com o menino Jesus no ventre, precisa agora fazer um trajeto e ir até Belém fazer esse censo. Eu já vou aplicar. Nem que seja necessário usar o ímpio, mas Deus vai cumprir as suas promessas. Não importa a distância, não importa o tempo, não importa os levantes e as dificuldades. Uma gestão se tinha que fazer uma viagem muito longa, tinha altos e baixos, montanhas e vales, mas Deus cumpriu a sua promessa. Cristo nasceu em Belém. A sua promessa vai se cumprir. Não importa quantos estão se levantando contra você, não importa quantos
e tantos estão torcendo para não acontecer. Mas se Cristo disse, Ele vai cumprir. Mas se Cristo falou, Ele vai fazer. Aleluia, Deus. José e Maria chega até Belém, mas não há lugar para repousar. Todos os locais estavam lotados, e o que lhe restou? Uma manjedoura, um lugar onde ficavam animais sem higiene alguma, só para nos ensinar que não importa aonde você nasceu, aonde você foi criado, quem estava ao seu redor, os seus vizinhos ou conhecidos. O que importa, o que Deus já planejou e prometeu para o seu futuro. O Pai, quando envia o Filho, tinha uma missão: salvar a humanidade. João diz no capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo nasceu com uma promessa, mas nasceu uma manjedoura. Cristo, sendo rei, nasceu como alguém que não tinha moradia, não tinha cuidados. Quem sabe pessoas aqui foram afligidas na sua infância, no seu passado, mas não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que importa é agora com quem você escolheu servir e seguir. É Cristo. Você é filho, você tem promessa, e não importa o que dizem sobre você, o que importa é que Deus diz sobre nós. Somos filhos e estamos em seu descanso. Aleluia, Deus. Senhor Jesus. Mas muitas vezes não é da forma que nós queremos, planejamos ou sonhamos. Mas uma coisa é certa: se os seus sonhos não estão sendo cumpridos e não está da mesma forma que você planejou, fique tranquilo, que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Não importa o processo, importa o fim do processo. O que Ele prometeu, uma vida eterna, uma glória, não importa a luta, porque é melhor esperar as promessas de Deus do que viver no pecado de forma momentânea e passageira nessa terra. Vale a pena esperar, vale a pena esperar. Já sentimos a presença de Deus essa noite aqui, sabe por quê? Porque a presença dEle é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso descanso. É Jesus que traz o céu para pertinho dessa igreja essa noite. Nós sentimos só parcialmente o que realmente nós iremos sentir, uma glória eterna. Ele disse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Ele é Pai, Ele é cuidador. Você tem a melhor companhia essa noite, é da presença do Espírito Santo. Mas Cristo não tem uma vida fácil. Não é porque é filho de Deus que não tem que trabalhar. Teve que trabalhar carpinteiro. Só que ele tinha uma promessa. Foi fiel aos pais até os 30 anos. Depois dos 30 anos ele tinha que começar a viver o processo para alcançar a promessa. Mas por que Cristo começa o seu ministério com 30 anos? Primeiro, porque o sacerdote, para exercer o seu ofício, ele tinha que ser a partir dos 30 anos. E por que Cristo foi batizado no Rio Jordão? Primeiro, para mostrar que era necessário. Segundo, ato público, Ele mesmo sem pecado se fez pecador por nós, por amor. Mas Cristo, quando completa 30 anos, Ele desce para se encontrar com João Batista para um propósito, porque toda vez que os irmãos se reúnam, tem que ter propósito. Antes de Jesus se encontrar com João no Rio Jordão, muitos fariseus religiosos da época iam ver João, mas não era para ser batizado, era para especular. Eu não sei porque Deus está entrando nessa área,
vai doer um pouco, mas depois Deus, Ele cura a ferida. Tem pessoas que vêm no culto, eu creio que nessa igreja não existe, mas tem pessoas que vão no culto, não é para receber, não é para ser batizado, não é para sentir a presença de Deus, é para especular, quem vai pregar, quando vai errar, quem vai louvar, quem é o dirigente, como que é a liturgia do culto. Mas eu tenho certeza, essa noite o Espírito Santo me revela, e tem pessoas aqui que vêm para adorar em espírito e em verdade, para sentir a presença de Deus e não sair da forma que entrou, mas cheio de Deus e da palavra. Quando João Batista vê esses fariseus religiosos, que pareciam crentes pelas vestes, pareciam crentes do jeito que falava, tinha conhecimento, mas não tinha presença de Deus, conhecia a palavra só de falar, mas não vivia ela, falava, pregava, mas não praticava. Esses são fariseus, honrava a Deus com lábios, mas o coração estava longe deles, de Deus. O coração daqueles religiosos da época estava longe de Deus, confessava com a boca, mas o coração estava cheio dos seus próprios pecados. Rejeitaram e crucificaram o autor da vida, saber Cristo. E João dizia: vocês são raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês pregam, mas não vivem, ouvem a palavra, meditam todos os dias, mas não compreendem ela, porque Cristo diz: testifica de mim. Se vocês acreditam que na palavra de Deus tem vida eterna, mas essa palavra que testifica de mim, mas vocês não me creem em mim, são que egoístas, usam a palavra para benefício próprio, quer benefício, quer honra dos outros, prega para ser valorizado e reconhecido pelos homens. Mas essa noite a palavra está dizendo: pregue e vive ela. Pregue não para ter honra diante dos homens, mas pregue, ouça e viva para a glória de Deus essa noite. Eu vejo um ministério de João lindo e maravilhoso, mas existe algo que me chama a atenção. João não queria mérito pessoal, ele disse que ele cresça e eu diminua. Quando o pregador, o obreiro, o membro, o visitante entende que Deus que tem que crescer no culto, ele começa a ser abençoado e sente a presença do Altíssimo. Quando ele compreende que o único que é grande aqui essa noite é Cristo, ele sente a presença de Deus e é abençoado. Você veio aqui o quê? Vieram ver o que? Uma cana agitada, que se inclina com a força do vento? Mas Cristo disse: eu lhe apresento o maior homem nascido de mulher. Era humilde, vivia vestido com roupa de pele de carneiro e comia gafanhoto silvestre, gafanhoto e mel silvestre. Mas para Deus ele era o maior dentre os homens. Não é uma classe social, não é quem ganha mais e tem um salário maior, não é quem se veste melhor, não é quem fala, quem prega melhor, quem canta melhor. Para Deus, o maior é o que serve e de forma humilde faz com que tudo que ele faça na terra é para Deus crescer, é para Deus crescer e ele diminuir. Que o pregador, os levitas, os membros e os obreiros e a liderança diminuam essa noite, para que Deus cresça nesse culto e seja exaltado para todo sempre. Aleluia, Deus. Oh glórias. Cristo desce até o Jordão, mas João Batista, ele é profeta, só que ele tem sangue do pai. Zacarias era sacerdote, da linhagem sacerdotal. Então, se João Batista tem sangue de sacerdote, ele conhece o Cordeiro. Ele é profeta, pregador do deserto, mas tem sangue de sacerdote. Então ele vê e conhece o Cordeiro de longe. Quando ele vê Cristo descendo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem tira o seu pecado? Sabe quem te perdoa? Quem te tira do lamaçal do pecado e te coloca em uma posição de honra de filho dos céus? É Cristo, é Ele que deve ser exaltado essa noite. É Ele. Estamos aqui por causa dEle, por Ele. Aleluia, Deus. Eu vim adorar.
eu vim exaltar, eu vim engrandecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Mas quando Cristo é batizado, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus desce em forma corpórea de pomba, e uma voz ouvida: esse é o meu filho amado em que me comprazo. Eu quero que a igreja guarde no seu coração, meu tempo está acabando, já estou finalizando, é muita coisa, mas a Bíblia nos fala que não é muito falar que será ouvido. Quando nós abrimos o coração, não somente os ouvidos, uma simples palavra, breve e momentânea, pode mudar a sua vida, a sua história, da água para o vinho. Quando Cristo é batizado, a Bíblia nos fala, deixa bem claro que o Espírito Santo conduz Cristo até o deserto para quê? Para ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. Tem deserto na nossa vida que não é por causa de pecados, não é por causa de negligência, não é por causa de falta de conhecimento da Bíblia, mas existe deserto, escola de Deus, para nós nos moldar e nos fazer um caráter mais forte e superar os desafios e alcançar a glória eterna de Deus. Só que quando Cristo estava no deserto sendo tentado 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos fala que ele teve fome, sem comer e sem beber, e o diabo levou ele até um alto pináculo e disse: se simplesmente me adorar, darei todos os reinos. Se há deserto, que não foi o diabo que colocou, se há deserto que não é por causa de pecado, mas de escola de Deus, também há exaltação que não é de Deus, tem bênção que não vem de Deus. Mas fulano está em pecado, não honra as coisas sagradas. É um crente que diz ser crente, mas é devasso, carnal. Se ele está sendo abençoado, pode ter certeza. Se ele foi exaltado, pode ter certeza, não foi Deus, foi o diabo. Quem colocou Cristo no topo foi o diabo, e disse: se simplesmente me adorar, te darei os reinos. Mentira de Satanás. Tem gente aí sendo iludida, dizendo, achando que está na direção de Deus, mas é o diabo que está dando promessa, mas é o diabo que está dando sua promessa. Mas a promessa de Deus qual é? Se arrepender dos seus pecados, alcançará refrigério para a vossa alma. Se não endurecer o seu coração e aceitar a verdade, Deus vai habitar e fazer morada. Não aceite os manjares e as ofertas mundanas, vai ganhar mais, vai ter fama. O convite parece até tentador, mas há caminhos que parecem para o homem ser caminhos de bom, mas são caminhos de morte. E a palavra hoje está nos alertando, dizendo: permaneça no lugar que Deus te chamou para fazer e viver, porque o descanso está chegando, a promessa está chegando, a palavra vai se cumprir na sua vida, porque você aprendeu a esperar, não foi precipitado, não vive de momento e não vive de emoção, mas de razão, pela palavra de Deus que nos deixa sábio, e rejeita todo convite satânico do diabo. Porque crente não frequenta lugar de ímpio. Eu nem sei porque Deus está me conduzindo nessa linha. Porque crente não frequenta lugares de ímpio. Vou deixar só um exemplo. Tem eventos que deixam claro que é adoração e exaltação de demônios. O crente não deve estar. Tem lugares que é público, podemos estar, mas tem lugares específicos que pessoas fazem que não é para a glória de Deus, mas é para a glória do inimigo de nossas almas. Esses lugares precisamos rejeitar e não frequentar. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite: você está no melhor lugar. Aqui tem pão, aqui tem palavra, aqui tem presença. Eu costumo dizer que a igreja
Quem não veio hoje, eu não estou falando daqueles que estão debilitados por falta de enfermidade, por causa de enfermidade, mas aqueles que não quiseram vir por vontade própria, perderam. Porque aqui é um quartel, uma preparação para você vencer os desafios e as tentações que existem lá fora. Porque quando você vem aqui dentro, você sai cheio, com mais conhecimento da palavra, com mais presença, com mais temor, não a mim, mas a palavra e a Deus, com mais sabedoria e com mais discernimento para tomar decisões certas. Vou finalizar. Cristo, quando ele é tentado e vence o diabo pela palavra, é a nossa arma, é a arma do crente. Quem trouxe Bíblia, levante para cima. Essa daqui, ó, é a arma do crente, é a espada do Espírito. Cristo vence o diabo pela palavra. Só que quando ele vence essa batalha no deserto, ele vai para outra. Ele precisa tomar uma decisão: escolher 12 homens. Mas ele ora a noite toda para tomar uma decisão. E tem crente que está errando tanto porque não faz uma oração. Antes de tomar uma decisão importante em suas vidas, peça a orientação de Deus, porque Ele vai falar ao seu coração. O diabo sussurra coisas no nosso ouvido, mas somente o Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Quero convidar os irmãos a ficar de pé essa noite em nome do Senhor Jesus Cristo.